Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos textos mais misteriosos, mais debatidos e, sem dúvida, mais influentes de sempre, o livro do Apocalipse. Com aquelas imagens de dragões, bestas, julgamentos cósmicos, é um livro que tem fascinado e, vamos ser honestos, assustado muita gente há quase 2000 anos. Mas o que é que está realmente por trás de todo esse simbolismo? É isso que vamos tentar desvendar. Para começar, vamos à própria palavra. Quando se ouve Apocalipse, o que é que vem logo à cabeça? Fogo, destruição, o fim do mundo como o conhecemos, certo? A cultura popular, os filmes, as séries, trataram de fixar essa ideia na nossa mente. Mas, e se o significado original for algo completamente diferente? E aqui está a grande surpresa. A primeiríssima palavra do livro no grego original é apocalipsis. E o que é que isso significa? Não é catástrofe, significa revelação ou desvendamento. É como tirar um véu para mostrar algo que estava escondido. O ponto aqui não é só falar de destruição, mas sim revelar uma verdade mais profunda. Só isto já muda toda a nossa perspectiva, não é? Então, só para nos situarmos, o Apocalipse é o ponto final do Novo Testamento da Bíblia. E o mais curioso é que ele é o único do seu género, o que os estudiosos chamam de literatura apocalíptica, em todo o Novo Testamento. Isso torna uma peça única. E claro, por causa disso, ele é a estrela principal da escatologia cristã, que é basicamente o estudo teológico sobre o fim dos tempos. Agora vamos a outro mistério. Quem é o autor? A história, curiosamente, não começa num cenário cósmico, mas numa pequena ilha no mar Egeu, chamada Patmos. Fica a pergunta, quem era a pessoa que, a partir dali, escreveu visões tão vívidas? Pois bem, o próprio autor apresenta-se. Diz simplesmente que o seu nome é João e conta que está exilado em Patmos por causa da sua fé. Esta é a nossa primeira pista, o nosso ponto de partida. Mas que João é este? Aí é que começa um dos maiores debates académicos sobre o livro. E é aqui que a conversa fica fascinante. Durante séculos, a visão tradicional, aceita pela maioria, era que se tratava de João, o apóstolo, um dos 12 discípulos, o mesmo que lhe terá escrito o Evangelho. No entanto, hoje em dia, muitos especialistas olham para o texto e dizem o estilo de escrita, o tipo de grego usado, é muito diferente. Por isso, a visão académica moderna pende mais para outra figura, um profeta cristão daquela época que ficou conhecido como João de Patmos. E esta linha do tempo ajuda-nos a perceber o contexto. A data mais consensual para a escrita do livro é por volta de 95 d.C. E quem governava Roma nessa altura? O imperador Domiciano. Isto é super importante porque o reinado dele foi um período de forte perseguição aos cristãos. Saber disto ajuda-nos a entender porque o livro fala tanto de sofrimento, de resistência e da esperança de libertação. Ok, então, se o livro é uma revelação, como é que as pessoas o interpretam? Bem, acontece que não há uma resposta única. Longe disso. Na verdade, podemos pensar em 4 grandes abordagens, ou 4 chaves que se usam para tentar decifrar as suas profecias. Esta tabela resume bem a coisa. A visão preterista diz que a maior parte do que está ali já aconteceu, lá no século I, ligado à queda de Jerusalém e ao Império Romano. A historicista vê o livro como um mapa profético da história da Igreja, do início até hoje. A futurista, que é super popular, acredita que quase tudo ainda está para acontecer num futuro próximo. E, por fim, a idealista, que diz que nada disto é literal, mas sim uma grande alegoria sobre a luta eterna entre o bem e o mal. A chave que se escolhe muda tudo. E vamos ver agora como isto funciona na prática, como estas chaves levam a conclusões completamente diferentes. O melhor exemplo disso é a discussão sobre o famoso milénio, aquele reinado de milénios que o livro menciona. Aqui temos os 2 temas principais. De um lado, o amilenismo. Eles leem o milénio de forma simbólica. Para eles, esses 1000 anos representam a era atual da Igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Do outro lado, o pré-milenismo, que leva os números bem à letra. Eles acreditam que Jesus vai voltar antes de estabelecer um reino literal de 1000 anos aqui na Terra e que isso só vai acontecer depois de uma grande tribulação literal de 7 anos. São 2 formas completamente opostas de ler o mesmo texto. Para quem segue essa visão mais literal, a pré-milenista, a sequência de eventos do fim do mundo é bastante detalhada. Começa com a abertura dos 7 selos que trazem julgamentos à Terra. Depois surge a figura do Anticristo, que governa por 7 anos. A seguir vêm mais julgamentos, as 7 taças da ira de Deus. Só então é que Jesus volta, inicia o seu reinado de 1000 anos, o milénio, e no final de tudo acontece o juízo final. É uma cronologia muito específica e, digamos, cinematográfica. Mas claro, as interpretações não acabam aqui.
Estas que vimos são muito fortes nas correntes protestantes e católicas, mas outras tradições espirituais também olharam para o Apocalipse e tiraram as suas próprias conclusões, oferecendo perspectivas bem diferentes. Por exemplo, na visão espírita, as visões de João são interpretadas como uma experiência mediúnica. O foco não é criar uma linha do tempo rígida para o futuro, mas sim ver o livro como uma mensagem de consolo e esperança. Nesta perspectiva, João, num estado alterado de consciência, recebeu símbolos para encorajar os seus irmãos de fé que estavam a ser perseguidos, garantindo-lhes que a justiça divina iria prevalecer. É uma leitura muito mais pastoral do que preditiva. E é crucial entender que o Apocalipse não surgiu do nada. Ele faz parte de um género literário que era popular na antiguidade, e os seus temas principais, como esta batalha cósmica entre o bem e o mal, têm ecos em culturas ainda mais antigas. Por exemplo, a antiga religião persa do zoroastrismo já falava de uma luta final entre uma divindade boa e um espírito do mal. Ou seja, são ideias que já circulavam no mundo antigo há muito tempo. Isto leva-nos à grande questão. Por que é que um texto tão antigo, escrito para um público do século I, continua a ter tanto poder sobre a nossa imaginação coletiva? Por que é que ainda hoje nos cativa tanto? Pensemos nisto. 666. Mesmo quem nunca leu o livro reconhece este número na hora. O número da besta tornou-se um dos símbolos mais potentes e duradouros da nossa cultura. Está em filmes, em músicas, em teorias da conspiração. É o exemplo perfeito de como o simbolismo do livro transcendeu completamente o seu contexto original. E talvez o segredo seja exatamente esse. Se calhar, o poder duradouro do Apocalipse não vem de previsões literais que se confirmam. Pelo contrário, talvez venha da sua linguagem poética e do seu simbolismo denso e, acima de tudo, ambíguo. É um texto que se recusa a ser totalmente decifrado, e isso permite que cada geração olhe para ele e encontre ali os seus próprios significados, os seus próprios medos e as suas próprias esperanças. E terminamos com esta pergunta. Depois que explorarmos as suas origens, o seu autor e as suas múltiplas chaves de interpretação, o que é afinal o Apocalipse? Um mapa para o futuro? Um comentário sobre o passado? Ou uma alegoria intemporal sobre a luta humana e a esperança na redenção? A resposta, tal como o próprio livro, parece continuar em aberto.